Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e eu conto aqui várias histórias sobrenaturais e os relatos pessoais de vocês. Mas antes de iniciar o vídeo de hoje, se você não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa o like agora no começo do vídeo, que já me ajuda bastante no engajamento, para o meu canal começar a crescer aqui dentro da plataforma, e já ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum novo vídeo que eu colocar por aqui. E outro recadinho, ali no Halloween, dia 30, dia 31, eu estou querendo fazer uma coletânea só de coisas que aconteceram com vocês durante o Halloween. Mandem os relatos de vocês, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos lá, porque eu percebi que vocês gostam bastante desse tema. E eu vou falar um pouquinho sobre a Operação Prato. Vamos lá? Tudo começou em outubro de 1997, ali no coraçãozinho da Amazônia, em uma pequena cidade chamada Colares, no Pará. Ali, as noites começariam a ser noites de terror. Os moradores começaram a relatar ver luzes no céu, pequenas, silenciosas, mas que pareciam estar caçando. E essas luzes não eram apenas curiosas, elas atacavam mesmo. Homens, mulheres e até as crianças começaram a aparecer com marcas estranhas pelo corpo, pequenas queimaduras e alguns pontos de perfuração. Alguns diziam que essas luzes sugavam o sangue das suas vítimas. Foi assim que surgiu o fenômeno chupa-chupa. E foi por causa disso que o governo brasileiro enviou a Força Aérea para poder investigar o que realmente estava acontecendo na cidade. Uma missão secreta que recebeu o nome de Operação Prato. Mas o que eles iriam descobrir ali é algo que até hoje desafia qualquer explicação. A cidade de Colares é simples, ali às margens de um rio. Casas de madeira, pescadores, e tinham noites tranquilas. As coisas mudaram com o aparecimento dessas luzes. Os moradores diziam que por volta de umas 8 às 9 horas da noite, esses eventos começaram a surgir no céu. Uma esfera vermelha que se movia em silêncio, alguns feixes de luz descendo sobre as árvores. Outros juravam ver formas metálicas pairando sobre os seus telhados. Testemunhas diziam que as luzes perseguiam pessoas nas ruas, que entravam pelas janelas, e que quando o feixe atingia alguém, essa pessoa desmaiava. Teve um que falou assim: eu senti um calor queimando minhas costas. Quando olhei, vi uma luz branca, como se fosse uma lanterna do céu, e depois eu não me lembro de mais nada. Em poucos dias, o medo tomou conta de toda a cidade. Os pescadores pararam de sair durante a noite. As casas começaram a ser cobertas com folhas de bananeira e alumínio, numa tentativa de bloquear a luz. Os moradores passaram a dormir juntos, em grupos, e muitos saíram dali. E essas luzes continuaram aparecendo. E com o tempo, elas começaram a atacar com mais frequência. Foi então que a prefeita, na época da cidade de Colares, enviou um pedido de socorro às autoridades. E esse pedido chegou até a Força Aérea. O nome da prefeita era Vitória Moura. Ali, no finalzinho de outubro de 1997, um grupo de militares desembarcou na região. Era o início da Operação Prato.
uma missão oficialmente criada para investigar objetos voadores não identificados, ali no estado do Pará. O comandante da operação era o capitão Uirange Holanda, um homem experiente, treinado em reconhecimento e observação da área. A sua missão era registrar, fotografar e entender o que realmente estava acontecendo ali naquela pequena cidade. Eles instalaram equipamentos ali durante o tempo que eles ficaram acampados ali. Esses equipamentos foram câmeras, binóculos, gravadores e até infravermelhos. E durante semanas, estes militares documentaram tudo o que viram. Só que o que viram foi mais do que eles esperavam. Os relatórios da Operação Prato descrevem dezenas de aparições. Em uma das noites, os soldados observaram uma luz esférica que se dividiu em duas partes. Uma delas desceu sobre as árvores e ficou parada, imóvel, por quase 30 minutos. Eles até tentaram se aproximar, mas a luz subiu rapidamente e desapareceu. Outro registro descreve uma luz em formato de disco, com brilho metálico e feixe azulado, que seguiu uma embarcação de pescadores por mais de 2 quilômetros. Em todos os casos, o comportamento dessas luzes era o mesmo. Elas pareciam ser inteligentes, reagiam à presença humana e muitas vezes atacavam. Vários depoimentos foram coletados pelos militares e eles são assustadores. Homens e mulheres relataram sentir uma espécie de agulhada antes de desmaiar. Alguns acordavam com marcas vermelhas no peito, outros com pequenos buracos na pele e uma profunda fraqueza. Um dos médicos locais descreveu o ferimento como lesões de radiação de baixa intensidade. As pessoas diziam que, ao ser atingidas, sentiam que algo estava sendo retirado de dentro delas, como se a luz sugasse a energia ou o sangue. Com o tempo, a população começou a acreditar que estava realmente sendo caçada, e as noites de colares haviam se tornado sinônimo de pavor. A Força Aérea estava diante de algo que eles não compreendiam, mas o que viria depois mudaria para sempre a forma como o Brasil veria os fenômenos dos OVNIs. Porque o que os militares registraram nas semanas seguintes jamais deveria ter sido revelado ao público. Sim, gente. Às vezes eu acho que o Edson Boaventura realmente tem razão. As noites em Colares se tornaram verdadeiras vigílias de muito medo. Mas agora não eram mais só os moradores que observavam o céu. Os militares também. A equipe da Força Aérea montou pontos de observação em lugares estratégicos, além das câmeras com que são teleobjetiva, gravadores de som e sensores, tudo para capturar uma prova clara do que realmente estava acontecendo. Mas parecia que este fenômeno brincava com eles. Quando as luzes apareciam, as baterias falhavam, os rádios perdiam o sinal e o que fosse fotografado saía distorcido, embaçado ou simplesmente desaparecia sem ser revelado. Mesmo assim, alguns desses registros sobreviveram, entre eles fotografias e croquis oficiais, feitos pela própria equipe da Operação Prato. Estas imagens
mostram objetos em forma de disco, cilindros luminosos e pontos que pareciam pairar sobre o rio. Em um dos relatórios datado ali de novembro de 1977, o soldado descreveu: às 23 horas, observamos uma luz branca descendo verticalmente. Fez uma parada a cerca de 50 metros de altura. Emitia um feixe avermelhado que varria o solo como se procurasse alguma coisa. Esse trecho está assinado por 2 sargentos. Eles relataram que, ao se aproximar, o objeto mudou de cor, passando de branco para azul, e logo em seguida acelerou até desaparecer no céu. Para eles, aquilo não era uma estrela, nem avião, nem helicóptero. Era algo totalmente diferente do que eles já haviam visto. Enquanto a Força Aérea observava esses fenômenos, os ataques não paravam. Os moradores continuaram a relatar luzes que desciam dos céus e atingiam suas casas. Uma delas entrou pelo telhado e me acertou no ombro, disse um pescador. Senti como se algo tivesse sugado meu sangue e depois um calor intenso que me fez desmaiar. Esses feridos, eles eram levados a postos de saúde, onde médicos militares chegaram a atender estes casos. Os relatórios mencionavam lesões com formato circular, sem penetração visível, mas com sintomas semelhantes à anemia súbita. Nos bastidores, os próprios oficiais começaram a temer o que estavam presenciando. Mas, entre estes vários relatos, um se destacou, e foi o próprio capitão Urian Holanda que contou ele. Ele era o comandante da operação. Em entrevista, anos depois, Holanda revelou que teve 3 encontros diretos com esses objetos. Em uma das noites, ele observou uma luz prateada que vinha do mar. Ela se moveu em linha reta até parar a poucos metros do seu acampamento. O objeto não fazia som algum, apenas pairava no ar, irradiando uma luz branca. Holanda disse que por alguns segundos sentiu como se estivesse sendo observado. E então a luz subiu, lentamente, fez movimento de zigue-zague e desapareceu num clarão. Ele registrou o ocorrido em seu relatório oficial, mas o episódio foi classificado como sem explicação técnica. Durante as semanas que ocorreram a missão, a equipe da FAB afirmou ter tirado centenas de fotografias e gravado horas de filmagem em 16mm. Esses registros ficaram guardados por décadas. Alguns foram liberados anos depois, mostrando ali pontos luminosos e formas estranhas pairando sobre o rio Guajará. Mas os ufólogos que analisaram o material garantem: as fotos liberadas representam apenas uma pequena parte do acervo real. Muitos acreditam que o restante dessas imagens elas permanecem em sigilo e que mostrariam claramente as estruturas metálicas e seres luminosos próximos ao solo. O próprio Holanda confirmaria anos depois que parte dos filmes e relatórios eles jamais chegaram ao público. Segundo ele, muitos materiais foram enviados diretamente para Brasília, onde ficaram sob classificação militar. Com o passar dos meses, o comportamento dessas luzes ficaram ainda mais imprevisíveis. Em uma das observações noturnas, um grupo de militares relatou que uma esfera azul
desceu tão próxima que iluminou toda a base. Os homens ficaram paralisados. Alguns descreveram sentir pressão no peito, outros uma sensação de formigamento no corpo inteiro. Um soldado anotou no relatório: pensei que fosse morrer. A luz parecia olhar dentro de mim. Depois disso, a moral da tropa despencou. Muitos pediram transferência e o próprio capitão começou a suspeitar de que estavam diante de algo não humano. Ali, em dezembro de 1977, após quase 3 meses de missão, a Operação Prato foi suspensa oficialmente. Agora a luz ficou melhor, né? Eu tava aproveitando a claridade e acabou. Os relatórios finais foram enviados para a capital e a Força Aérea anunciou que nada havia sido comprovado. Mas entre os que estiveram lá, ninguém acreditava que o caso estava realmente encerrado. Os ataques pararam tão rápido quanto começaram. E os mistérios das luzes de Colares ficou gravado na mente de todos que viveram aqueles dias. Anos mais tarde, quando parte destes documentos foi liberado, descobriu-se que a FAB havia registrado mais de 500 páginas de relatórios, croquis e fotografias. Mas muitos documentos ainda permanecem classificados. Mas aí, o que realmente aconteceu em Colares? Seriam visitantes de outro mundo ou experimentos secretos em pleno território brasileiro? Eu já assisti bastante alguns podcasts com Edson Ventura, né? O Boaventura. E ele fala muito sobre essa operação e sobre várias coisas que ainda encontram sem explicação. Com o encerramento da Operação Prato, a Força Aérea Brasileira anunciou oficialmente que não havia provas concretas de nenhum fenômeno fora do comum. Como não, gente? Mas os homens que estiveram lá sabiam que essa não era toda a verdade. Os documentos que vieram à tona anos depois mostram que os oficiais relataram avistamentos nítidos, movimentos impossíveis para aeronaves convencionais e interações diretas, como essas luzes, interações diretas com essas luzes misteriosas. Mesmo assim, o caso foi arquivado e por muito tempo ninguém mais falou sobre ele. Ali, a partir dos anos 80, pesquisadores e ufólogos começaram a investigar o que realmente aconteceu ali em Colares. E desde então, vem surgindo várias teorias. A primeira é que é um extraterrestre. E ela defende que os objetos observados ali pela Força Aérea eram naves de origem não humana, interessados em coletar energia vital ou amostras biológicas dos habitantes da região. Essa teoria se baseia na descrição dos feixes de luz, que pareciam buscar alvos específicos, causando ferimentos localizados e perda de sangue. Já a segunda teoria fala em experimentos secretos, realizados por potências estrangeiras ali durante a Guerra Fria. Segundo esta teoria, os feixes poderiam ser testes de armamentos energéticos ou experimentos com drones, usando a Amazônia como um campo isolado. Mas até hoje nenhum governo assumiu este envolvimento. Já os céticos afirmam que o fenômeno poderia ter origem natural. Alguns pesquisadores citam esse fenômeno de fogo-fato, um tipo de gás luminoso que pode surgir em áreas pantanosas, causando aparições de luzes flutuantes. Outros falam
em descargas elétricas atmosféricas, reflexos de Vênus, ou simples interpretações erradas de fenômenos comuns. Sabemos que os relatos de colares descrevem movimentos controlados, mudanças de cor e até reações às pessoas. Luzes que realmente perseguiam humanos e que deixaram ferimentos que estão documentados. Mas como que explicar algo apenas que foi feito por gases e reflexos? São algumas perguntas que realmente não temos resposta. Anos após o encerramento desta missão, o capitão Urian Jolanda foi promovido e seguiu a sua carreira militar, mas algo nele havia mudado. Os colegas diziam que ele não falava mais sobre esse assunto, que ele parecia perturbado e que evitava qualquer menção à Operação Prato. Em 1997, 20 anos após os acontecimentos, Holanda concedeu uma entrevista histórica aos pesquisadores da revista UFO. Ele relata: "Eu vi os objetos de perto. Eles estavam lá, silenciosos, pairando sobre nós. Não tenho dúvidas, eram inteligentes, mas não eram humanos." Poucos meses depois desta entrevista, Holanda foi encontrado morto em sua própria casa. O laudo indicou suicídio por enforcamento. Mas até hoje há quem acredite que ele sabia demais e que decidiu falar no momento errado, ou talvez o silenciaram. Ali, já no ano de 2004, parte dos documentos da Operação Prato foi finalmente liberada pelo Arquivo Nacional. Mais de 500 páginas com relatórios, desenhos e descrições detalhadas foram disponibilizadas ao público. Mas os especialistas notaram algo bem curioso. Ali faltavam muitas fotografias, filmes e páginas citadas nos relatórios originais. Em outras palavras, a Operação Prato ela não foi revelada completamente. E até hoje, ainda há partes que permanecem classificadas. E ninguém sabe o que realmente está guardado ali no arquivo da FAB. Agora vinha os nossos questionamentos. O que realmente aconteceu lá em Colares, naquelas noites de 1977? Será que foram realmente visitantes de outro mundo? Experimentos secretos? Ou algo que nem a ciência e nem a fé conseguem explicar? Mas é certo que os homens e mulheres comuns viram aquilo impossível. E os militares registraram o que não podemos explicar. E essa operação ela continua sendo um dos maiores enigmas da ufologia mundial. E talvez as respostas ainda estejam escondidas em algum lugar, bem escondido, ou que ainda não podemos ver, porque não estamos preparados. Tem aí o Trump falando que tem vários documentos ali, né, na NASA. O Trump acredita. Tem vários espiritualistas que trabalham com seres de com extraterrestres. Eu esqueci até o nome da entidade extraterrestre que... Quando eu lembrar, eu vou deixar aqui pra vocês. Ou eu deixo nos shorts. Mas e aí? O que vocês acharam do que aconteceu
durante a Operação Prato. Lembrando que vários outros acontecimentos foram surgindo depois da Operação Prato. Teve a Noite das Luzes em Anápolis, que também tem um vídeo aqui no canal. Todos esses acontecimentos foram tirados, que eu narrei aqui, foram tirados de documentos da própria Operação Prato, da revista UFO e alguns relatórios da FAB e do primeiro Comar lá de Belém. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não curtiu no comecinho, já dá o like agora. Se você ainda não se inscreveu, já aproveita, se inscreve agora e ativa o sininho e o e-mail para que vocês possam mandar os seus relatos. Caso vocês tenham visto já algum fenômeno desse de perto, manda para mim. Eu acredito sim que o universo é imenso para acreditar que existe vida só aqui na Terra. Mas esse é o meu ponto de vista e o de vocês. O e-mail vai ficar aqui na descrição do vídeo para os relatos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!